Em reportagem, o Fantástico relembrou a visita de 11 dias que a Rainha Elizabeth fez no Brasil durante a ditadura militar. A monarca passou pela Bahia, São Paulo e Brasília, sempre arrastando multidões por onde passava. Confira logo mais a matéria completa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Durou 11 dias a única visita da Rainha Elizabeth ao Brasil há 54 anos, em 1968. Foram recepções cercadas de protocolos que ficaram na memória de brasileiros que estiveram frente a frente com a majestade. Quem conduz essa volta ao passado é o repórter Ernesto Palha. Quando a Rainha Elizabeth II desembarcou no Brasil, vivíamos numa ditadura. Tinha começado em 1964 e não dava sinais de ter um fim próximo. Protestos tinham sido proibidos pelo governo meses antes, depois de uma grande manifestação conhecida como a Passeata dos 100 mil. A chegada da rainha em novembro de 68 foi um suspiro de leveza, mesmo pairando no ar o temor de um endurecimento ainda maior do regime. E isso não impediu a rainha, soberana, chefe de Estado de uma nação democrática, de visitar o Brasil? O contato dela com o presidente Costa e Silva foi estritamente protocolar em um jantar. E essa é a mensagem que a rainha passa naquele momento, de que não concorda com aquilo que está sendo feito no regime político brasileiro e que tem um contato muito próximo com a população. Ela faz uma visita à população do Brasil e não especificamente aos governantes do nosso país. Na época em que repórter usava máquina de escrever e gravata, a cobertura da visita da rainha foi praticamente o assunto único da imprensa brasileira ao longo dos 11 dias em que ela esteve no Brasil. A manchete do Diário de Pernambuco de 2 de novembro foi: 200 mil pessoas aclamaram nas ruas soberana inglesa. Mas uma matéria do jornal Globo contou um episódio não tão grandioso que marca a visita da rainha ao Recife. Escreveu o meu colega repórter da época: no palácio tudo ia bem, até que se apagaram as luzes de toda a cidade às 17h35. Durante 6 minutos foi a escuridão quase completa, atenuada apenas pelos flashes dos fotógrafos. Neste tempo, vários presentes foram vistos servindo-se de uvas que compunham a decoração. Leonardo era, então, um jovem repórter. A primeira pessoa a tomar a iniciativa foi o príncipe Philip, que pegou um candelabro que estava com velas decorando o ambiente, pediu um isqueiro e acendeu as velas e ficou até uma cena romântica. Depois de certo tempo, volta a energia e ela vem aqui para o terraço. E aqui ela serviu-se de algumas iguarias e suco de pitanga. No dia 3 de novembro, a rainha chegou à capital baiana. O Jornal à Tarde noticiou a passagem de 3 horas por Salvador. Os barraqueiros do mercado modelo já estavam a postos à espera de Sua Majestade para ofertar-lhe presentes. Essa foi, aliás, uma das muitas vezes em que o protocolo foi quebrado, pois a rainha não deve receber presentes de particulares. Foram-lhe entregues um balangandã trabalhado em prata. Outro fato que merece registro: o conhecido e popular Camafeu de Oxóssi, que é também barraqueiro do mercado modelo, compôs um samba em homenagem à rainha. Convidou os seus alunos para participarem dessa roda de samba e eu fui um deles. Quando chegou na hora que a rainha entrou dentro do mercado modelo, aí foi quebrado o protocolo com o toque do berimbau. Quando se tocou o berimbauzinho para ela, ela deu um sorriso, very nice, beautiful, very nice, very good. Que eu não sei nem o que quer dizer isso, mas sei que era isso, as palavras que eu não esqueço. Salve a Rainha Elizabeth, vossa visita muito nos honrou em colocar no seu roteiro a Igreja de São Francisco, o mercado modelo de Salvador. E aí, no outro dia, que a rainha foi embora, toda a população da Bahia, os turistas que vinham, queria conhecer o tocador que tocou berimbau para a rainha. Virei celebridade e estou feliz com isso, melhorou minha vida. Walter tinha 17 anos e já era comerciante na época.
antes dela comparecer, nós se reunimos, fizemos um rateio para mandar fazer uma penca igual a esta aqui, só que a dela era em prata maciça. Na hora do presente, quem deu o presente foi o governador Luiz Viana Filho e o prefeito Antônio Carlos Magalhães. E entre uma notícia e outra da visita da rainha, as emissoras de rádio continuavam tocando os sucessos da época. A música que estava bombando em 1968 era Baby, do disco manifesto Tropicália, de Caetano Veloso e sua turma. Caetano, que pouco tempo depois precisaria fugir do Brasil da perseguição política, se refugiando justamente na Inglaterra de Sua Majestade. Do Roberto estava no filme lançado naquele ano. Eu sou terrível. Em Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura, o então recém-coroado rei da música brasileira aparecia em apuros em São Paulo e Rio de Janeiro, capitais que também seriam visitadas pela rainha inglesa. Em São Paulo, a Majestade conheceu o monumento do Ipiranga, visitou o Edifício Itália e inaugurou o MASP. Esteve também na Escola Britânica e foi recebida por vários estudantes e professores, entre eles a professora Penny Freeland. Era uma grande decepção para muitas das crianças que a rainha ela não veio de coroa, não estava vestida de rainha e tudo mais. Entendi, como rainha dos contos de fadas, né? Então é isso que eles estavam esperando. O Jornal da Tarde de São Paulo contou sobre o encontro da Rainha Elizabeth com o Rei Pelé. A Rainha Elizabeth disse para Pelé que se sentia muito honrada em conhecê-lo. Pelé, sorrindo, respondeu: "A honra é toda nossa, Majestade. Sinto-me muito feliz por Sua Majestade ter distinguido meu país com uma visita." A rainha já o conhecia, inclusive, e fez questão de cumprimentá-lo, de conversar com ele, de demonstrar o apoio que ela dava ao esporte e ao futebol em especial, que é um esporte que foi criado lá na Inglaterra, mas que ficou popularizado aqui no nosso país. A rainha Elizabeth II acabou se tornando uma especialista em usar o charme da monarquia, da realeza, para encantar os seus anfitriões e os países que ela visitava. O resultado é que os próprios lugares por onde ela passava, as coisas que ela tocava ou os veículos que a transportavam ganhavam uma magia toda especial. É o caso deste Itamaraty, uma limusine fabricada no Brasil que foi colocada à disposição de Sua Majestade para os deslocamentos oficiais em Brasília. Hoje, o carro é um item cobiçado de coleção. E tudo porque Sua Majestade viajou sentadinha ali, no banco de trás. Você estar usando um automóvel fabricado, projetado no Brasil, sendo usado pela Rainha Elizabeth, sem dúvida era um prestígio para a indústria nacional. E assim, Elizabeth desfilou pela recém-inaugurada capital do país. Época em que a imprensa brasileira estava toda sujeita à censura. Portanto, o que nós vamos ouvir não foi publicado pelo jornal naquele dia. Impressionou-me a ideia, traduzida na mais ousada e bela das arquiteturas, de se construir uma capital em torno dos três poderes fundamentais do Estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E prosseguiu a rainha: os três devem funcionar em uníssono, porquanto, no fim, é o primado do direito que constitui o bem mais precioso do Estado civilizado. Palavras proferidas pela Rainha Elizabeth II em plena ditadura brasileira em 1968. Senhoras e senhores. Um mês mais tarde, o regime militar iria baixar o ato institucional número 5, marcando o endurecimento da ditadura no país. Para um importante comunicado do governo federal. O AI-5 fechou o Congresso Nacional e o STF nada mais poderia fazer para garantir os direitos dos cidadãos. E a visita da rainha ficou apenas como uma lembrança, quase real. Para muitos serviu como alienação dos problemas que o Brasil enfrentava. O banquete presidencial é oferecido à Sua Majestade Elizabeth II e à Sua Alteza Real, o Príncipe Philip, nos brilhantes salões. Outros membros da família real britânica visitaram o país.
mas Elizabeth só emprestou sua realeza aos trópicos uma única vez.